Ser discípulo é deixar ser moldado pela vida, pelos ensinos e atos do seu mestre. E o que é se moldar? É se conformar, é tomar a forma. A Bíblia nos alerta que não devemos nos conformar, tomar a forma do mundo, mas devemos tomar a forma, devemos nos conformar com a palavra de Deus, com os ensinos do Senhor Jesus, com o estilo de vida do Senhor Jesus, com tudo aquilo que Jesus ensinou, falou, devemos nos amoldar, devemos nos conformar com isso. Irmãos, muitas vezes, muitas pessoas, elas não estão amoldadas com Jesus, porque elas mal conhecem Jesus. Elas conhecem Jesus de ouvir falar. Outro dia eu andei na Quinta Avenida, lá nos Estados Unidos. Não foi semana passada, mas acho que foi mês passado. Fiz um tour lá pelos Estados Unidos, Quinta Avenida. A Quinta Avenida é como se fosse a Avenida Paulista. Comparando aqui com o Boiçucanga, como se fosse a Estrada do Cascalho, a mais importante dos Estados Unidos. Andei lá, vi as lojas, vi o trânsito, o guarda de trânsito, o semáforo, o táxi, as pessoas na rua, camelô. Não é exatamente como aqui, mas alguma coisinha tem lá. Como que foi isso? Pelo computador. Tem um programa de computador que você acessa e ele mostra a rua em 3 dimensões, assim, né, tridimensional. É como se você estivesse na rua. Aí você mexe o mouse, é como se você levantasse a cabeça e olhasse para o prédio de 100 andares. Nossa, que prédio alto! Aí você olha para o lado, olha para o outro. No centro financeiro tem um touro lá, um touro de bronze lá, famoso. Eu vi o touro, olhei bem de pertinho no touro, mas foi um negócio virtual, não estava lá de verdade. Tem muita gente que está sendo discípulo de um Jesus, mas assim, virtualmente falando. Conhece um Jesus de maneira virtual, porque não é a mesma coisa que estar lá. É óbvio que não. Eu posso até ter visto as mesmas coisas, mas você sentir, você estar ali, é claro que é completamente diferente. Você que talvez teve uma experiência mais ou menos parecida, vê um lugar por fotos, aí depois você vai lá, é mais ou menos assim. E quantas pessoas não estão vivendo com Jesus assim, de uma maneira um tanto quanto virtual? Não estão tendo realmente aquela comunhão com Jesus, não estão tendo aquela experiência pessoal, profunda com Jesus, mesmo estando na igreja já há muito tempo. Você tem sido um discípulo de Jesus? O que fazer para ser discípulo de Jesus? Primeiro, deixar tudo. Tem até uma canção que eu me lembro que chama Deixa Tudo, muito bonita. No aniversário do meu irmão, eu toquei e a Jusce cantou para ele. Ele chorou bastante, naquele dia ficou muito emocionado. Falamos de Jesus ali para toda a família naquele dia que estava ali. Foi muito legal. E a música fala sobre isso. Deixar tudo. Irmãos, e deixar tudo não é apenas de dinheiro, né? Vou abandonar tudo. Puxa, o pastor saiu, abandonou a carreira militar, chegou lá e pediu baixa, já estava tudo assinado. O capitão lá que assinou, até depois ainda brincou comigo, falou: poxa, rapaz, você me traiu, hein? Eu aqui, dei nota máxima, né? A nota máxima ela era 5 na avaliação, dei nota 5 para você, e você agora vai embora, rapaz? Eu falei: capitão, eu tenho um chamado maior, que é servir ao Senhor Jesus. E aí, saí de lá. Mas não é deixar apenas o dinheiro, a carreira, a família. Abandonei minha família, eu também fiz isso em certo sentido. De uma certa forma foi até um erro, um exagero. Deveria ter olhado um pouquinho mais, mas eu não me importava, não estava preocupado com a família. Em primeiro lugar estava Jesus. Poder no sentido de ter autoridade, de mandar, enfim.
mas principalmente, irmãos, abandonar as próprias convicções pessoais para servir a Jesus, para ser discípulo de Jesus, e muitas vezes para estar dentro de uma denominação, né, dentro de uma igreja, denominacionalmente falando, porque precisamos abrir mão muitas vezes das nossas convicções. E olha, um exemplo que já há muito tempo me chamou a atenção, quando Jesus chamou seus discípulos, um deles foi Mateus, que escreveu o Evangelho de Mateus, e um outro é um camarada chamado Simão, o Zelote. Era um outro Simão, porque Pedro se chamava Simão também, só que Jesus mudou o nome dele para Pedro. E esse Simão era conhecido como o Zelote, talvez até para diferenciar, e principalmente por que era esse Zelote. Muito provavelmente, os Zelotes eram um partido político assim de esquerda, aquela extrema esquerda, aquele pessoal que vai sempre contra o governo, né? Então, Roma estava no poder, Roma poderia ser considerada a direita, a extrema direita, e o Simão fazia parte do partido político que era de extrema esquerda. Ele poderia ser, muitos consideram, acham até que ele era um terrorista, ou então aquele camarada que queria montar um grupo de guerrilha. Já ouviu falar lá na Colômbia da chamada Farc, né? As Farc, eu não sei se é as, né? Farc ou só Farc, enfim, mas é assim que eles olham na televisão lá. Você já ouviu falar? É um grupo de guerrilheiros que pegaram em armas, foram se esconder na floresta e querem derrubar o governo e tomar o poder na Colômbia. Já foram mais fortes, agora estão um pouco mais fracos, mas fizeram muito terrorismo, sequestraram muitas pessoas e fizeram. Simão Zelote era um desses das Farc. E Mateus, quem era Mateus? Mateus era aquele camarada que estava a serviço do governo romano. Imagina, irmãos, colocar esses dois juntos, na mesma sala, na mesma casa, e Jesus mandou os discípulos de 2 em 2. Você acha que ia dar certo isso? Um falava bem do governo romano, o outro queria matar o imperador. Você acha que não saía farpa entre aqueles dois ali? Tinha tudo para isso. Mas porque eles eram discípulos de Jesus, ambos abriram mão das suas próprias convicções pessoais para seguir a Jesus. E eles estavam convivendo debaixo do mesmo teto. Irmãos, ser discípulo de Jesus significa que muitas vezes eu vou ter que abrir mão das minhas convicções em favor do meu irmão. O meu irmão gosta de andar de camisa amarela, deixa ele, eu detesto amarelo. Ele gosta de vestir calça verde limão, deixa, eu não vou brigar com ele por causa disso. Não vou querer que ele seja igual a mim, vou respeitá-lo, vou tolerar, vou abrir mão das minhas convicções em função do meu irmão. E não é só dentro da igreja, dentro de casa também, marido e mulher. Quantas vezes o marido não quer abrir mão das suas convicções por causa da esposa, a esposa também não. Todos nós temos, inclusive eu tenho gostos diferentes. A minha esposa gosta de sair, de passear, eu gosto de ficar dentro de casa, quieto. Às vezes eu tenho que abrir mão dos meus gostos para poder ir passear com ela. E às vezes ela abre mão para poder ficar em casa comigo. E eu poderia citar um monte aqui, irmãos, que, vai lá tocar em você. Ter disposição para aprender e mudar o que for preciso. Irmãos, a irmã Jucena até estava falando sobre a questão dos cultos aqui, né? Nós nem combinamos nada, não. Ela falou aqui algo e nem nada, mas, olha, eu às vezes fico assim, Senhor, às vezes eu fico com raiva, às vezes eu fico assim preocupado, às vezes as pessoas podem estar passando por dificuldades, eu oro pelos irmãos,